Sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas análises profundas. No nosso estudo de hoje, nós vamos mergulhar direto no que talvez seja o julgamento mais decisivo e dramático de toda a história humana. A nossa missão aqui é examinar o momento exato em que Jesus Cristo está no Pretólio, sendo interrogado por Pôncio Pilatos, o governador romano da Judeia. E o texto que baseia essa nossa exploração está no Evangelho de João, capítulo 18, dos versículos 33 ao 40. É uma passagem riquíssima. Sem dúvida alguma. É ali que nós presenciamos uma colisão monumental. De um lado, temos a máquina imperial e implacável de Roma, totalmente focada no poder político. E do outro lado, nós vemos a realeza espiritual, inabalável e eterna de Cristo. O que torna esta nossa exploração de hoje ainda mais fascinante é a profundidade das fontes que embasam a nossa análise. Exatamente. Nós não vamos fazer apenas uma leitura superficial do registro histórico. Nós vamos extrair percepções profundas de fontes fantásticas, como os comentários de Warren Wiersbe, John MacArthur, João Calvino e D.A. Carlson. São materiais que oferecem uma visão notável sobre a natureza do reino de Deus, sobre o conceito de verdade e sobre a escolha trágica da humanidade. Tesouros de sabedoria que nos ajudam a enxergar além da superfície do texto bíblico. Com certeza. E para compreendermos o peso de cada palavra dita naquele momento, nós precisamos antes montar o cenário histórico e literário. Isso é fundamental para quem nos acompanha, porque Pilatos não chamou Jesus para um debate amigável ou uma conversa filosófica casual, não é mesmo? Longe disso. Ele estava conduzindo um procedimento legal romano chamado cognitio. Era uma espécie de inquérito oficial, uma investigação rigorosa para apurar a materialidade de uma acusação. E o mais assustador nesse processo todo é que a vida do prisioneiro estava inteiramente nas mãos de Pilatos. Como governador militar, ele era o juiz supremo ali. Isso mesmo. Ele não tinha necessidade de prestar contas imediatas a um tribunal superior, a menos, claro, que alguém levasse o caso diretamente a César. A autoridade de Pilatos era praticamente absoluta na província da Judéia. O que nos leva a analisar a gravidade da acusação que os líderes judaicos trouxeram contra Jesus. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Sabiam perfeitamente. Eles não apresentaram uma queixa religiosa, porque o Império Romano não se importava com disputas teológicas locais. A acusação foi estritamente política. Eles alegaram que Jesus estava reivindicando para si o título de rei. E no direito romano, afirmar-se rei sem a concessão explícita do imperador constituía um crime gravíssimo de traição, conhecido como maiestas. Era uma afronta direta a Tibério César. Um crime que era punível com a crucificação. Mas aqui entra um detalhe cultural trazido pelas nossas fontes que muda toda a nossa leitura do texto. Qual detalhe específico você destaca? A percepção romana sobre filósofos. Para a mentalidade pragmática de Pilatos e de todo o Império Romano, mestres espirituais e filósofos ambulantes não representavam uma ameaça militar. Esse é um ponto excelente. Roma, com todas as suas legiões e o seu imenso poderio bélico, olhava para pensadores que debatiam doutrinas éticas como pessoas inofensivas. Exatamente isso. Se alguém não estivesse ativamente incitando uma rebelião armada, recrutando milícias ou sonegando impostos, não era um problema para o Estado. Na verdade, ninguém era considerado mais antirrevolucionário do que um filósofo pacífico. E essa compreensão explica muito do comportamento inicial do governador romano. A lei romana punia a sedição com rigor absoluto, mas permitia que esses mestres perambulassem ensinando suas doutrinas. Por mais exóticas que essas doutrinas parecessem aos olhos de Roma. Perfeito. Da perspectiva puramente legal de Pilatos, não havia embasamento para condenar Jesus à morte apenas por seus ensinamentos morais. O que nos ajuda a entender o contexto daquele costume da Páscoa que aparece no versículo 39. Exato. O costume atestado na província da Judéia era uma forma de indulgência, uma indulgência ou abolitio, que consistia em libertar um prisioneiro durante as festividades da Páscoa. E essa era uma prática amplamente usada pelos governadores para apaziguar as multidões e manter uma certa prudência política, evitando motins indesejados.
Era a pura conveniência política em ação. Tentar sair de um dilema sem precisar tomar uma decisão difícil ou impopular. Bom, com esse cenário histórico e cultural tão bem estabelecido, nós entramos no coração do diálogo, que ocorre entre os versículos 33 e 36. É o momento em que Pilatos faz a pergunta central da acusação. Ele vai direto ao ponto e questiona: És tu o rei dos judeus? E é impressionante observar como Jesus assume o controle absoluto da narrativa logo em seguida. Ele não responde com uma evasiva, tampouco com um simples sim ou não. Qualquer resposta monossilábica ali poderia ser mal interpretada dentro do jargão político e militar de Roma. Em vez disso, Jesus devolve a pergunta, questionando a própria origem daquela dúvida. Ele pergunta: vem de ti mesmo esta pergunta ou foram outros que te falaram a meu respeito? Esse é um movimento retórico e espiritual brilhante. Jesus conduz Pilatos a refletir sobre as próprias motivações daquele interrogatório. Ele praticamente expõe Pilatos, perguntando se ele agia como um magistrado preocupado com a segurança do império ou se estava apenas ecoando a inveja dos líderes religiosos. E logo após essa reflexão, Jesus profere uma das declarações mais formidáveis de todas as Escrituras, redefinindo completamente o conceito de poder. Ele declara solenemente: o meu reino não é deste mundo. Os materiais de estudo que utilizamos hoje, especialmente os comentários de John MacArthur e Warren Wiersbe, esclarecem maravilhosamente o peso gigantesco dessa afirmação. O que esses autores destacam de mais essencial sobre essa frase? Eles apontam que Jesus está deixando claro que o seu governo não se origina nos esforços humanos e nem nos sistemas corrompidos da humanidade. E é um reino que não é defendido por armas carnais, escudos ou exércitos. Exatamente, e não possui propósitos políticos ou ambições de expansão geográfica terrena. E a lógica brilhante que Jesus usa para provar isso a Pilatos é irrefutável. Ele argumenta que, se o seu reino fosse uma instituição terrena convencional, os seus seguidores teriam pegado em armas para impedir a sua prisão. E nós sabemos que a violência seria o método de defesa natural de qualquer reino humano. Os comentários de D.A. Carson e João Calvino pontuam muito bem essa questão. Quando Pedro tentou usar a espada no Getsêmani, Jesus ordenou que aguardasse. A ausência total de uma resistência armada é a prova cabal da natureza espiritual do reino. Pilatos entendia perfeitamente de guerra e de rebeliões. Ao ouvir aquele argumento, ele soube imediatamente que Jesus não estava competindo pelo trono de César no plano político. A profundidade disso traz um conforto imenso para quem acompanha a nossa análise. Se o reino de Deus fosse defendido por armas, ele estaria sujeito à mesma ruína de outros grandes impérios da história. Essa é uma observação crucial. Impérios ascendem e desmoronam. Mas a garantia da perpetuidade do reino de Cristo reside justamente no fato de ser celestial e espiritual. E essa clareza sobre a distinção entre os reinos nos leva diretamente para o segundo grande eixo da nossa análise de hoje, que está nos versículos 37 e 38. É quando o embate se volta para o conceito da verdade. Pilatos, um tanto intrigado, constata que Jesus afirma possuir uma realeza, mesmo que de uma natureza diferente. E então Cristo introduz de forma magistral o propósito central da sua vinda ao mundo. Ele declara que nasceu e veio para uma missão singular. A missão de dar testemunho da verdade. Ele diz que todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. É uma declaração solene, majestosa. Mas nós precisamos contrastar isso com a réplica famosa e cínica de Pilatos, que responde dizendo: que é a verdade. O contraste literário e teológico nesse momento é gigantesco. De um lado, nós temos a verdade encarnada, a pessoa de Cristo. Do outro, o ceticismo pragmático de um político romano. Utilizando o comentário de Wiersbe, que cita Francis Bacon de forma muito oportuna, e também a Bíblia Aplicação Pessoal, nós vemos uma descrição muito precisa da atitude de Pilatos. A observação mais aguda aqui não é apenas o que Pilatos perguntou, mas a sua atitude física. Ele faz a pergunta, mas não espera pela resposta. Ele simplesmente vira as costas. E representa o pensamento cético da época, onde a verdade absoluta simplesmente não existe. Para ele, a verdade passa a ser apenas o que funciona no momento,
ou aquilo que mantém seu poder intacto. Para os oficiais romanos que lidavam com a complexidade política da Judéia, a verdade era dolorosamente relativa. E a nossa análise mostra que Pilatos fez exatamente isso. Ele saiu para falar com a multidão logo após fazer a pergunta. Ele não queria uma resposta filosófica ou espiritual que mudasse a sua vida. Ele queria apenas encerrar o caso e evitar problemas com Roma, o que nos conduz para o momento trágico que encerra a perícope de hoje, nos versículos 39 e 40. Pilatos atesta a inocência de Jesus, publicamente. Ele diz aos acusadores: "Não acho nele crime algum." Um juiz absoluto declarando a inocência de um réu deveria libertá-lo imediatamente. Mas o pragmatismo político entra em cena. Ele tenta usar aquele costume da Páscoa que mencionamos no início. Ele oferece à multidão a escolha entre Jesus e um prisioneiro chamado Barrabás. E é aqui que as bíblias de estudo, como a de Genebra, a Nova Almeida atualizada e a Holman, expõem uma ironia literária e teológica incrivelmente profunda. A multidão escolhe Barrabás, e a palavra grega usada para descrever Barrabás, lestes, nos diz muito sobre quem ele realmente era. Essa palavra é frequentemente traduzida como salteador, o que pode passar a impressão de um ladrão comum para o leitor desatento. Mas não era o caso de forma alguma. Aquele termo designava um terrorista doméstico, um rebelde insurrecionário que havia cometido assassinato em meio a uma sedição. A ironia é chocante. Os líderes acusaram Jesus de sedição contra Roma, um crime que Pilatos constatou ser falso. Mas quando podem escolher, eles pedem a libertação de um homem culpado exatamente de sedição. E o nome de Barrabás adiciona uma camada ainda mais dramática a essa história. As fontes explicam o significado de Bar-Abas, certo? Sim, o nome Barabás significa literalmente filho do pai. O povo rejeitou o verdadeiro filho do Pai Celestial. Um rei pacífico que trazia redenção e cura. E no lugar dele, eles preferiram um falso filho do pai, um homem que representava a violência política e a rebelião. A humanidade escolheu o criminoso homicida no lugar do Salvador. É a síntese da tragédia humana. E isso nos leva a pensar em como aplicar toda essa carga teológica nos dias de hoje. Com certeza. Nós precisamos conduzir a nossa exploração para a aplicação prática, ancorando os nossos passos rigidamente nos comentários que estamos lendo. Como tudo isso afeta a nossa vida hoje? A primeira aplicação importantíssima vem da Bíblia Aplicação Pessoal. Ela nos alerta sobre o grande perigo de uma moralidade pragmática. O perigo de agir como Pilatos, que reconheceu a verdade sobre a inocência de Jesus, mas não fundamentou a sua justiça nessa verdade. Quando a justiça perde o seu compromisso inegociável com a verdade, ela se torna apenas uma ferramenta conveniente para agradar a maioria ou para manter o controle social. É uma advertência severa para a nossa vida. Quantas vezes nós somos tentados a ignorar uma verdade reconhecida apenas por conveniência, ou pelo medo terrível das pressões sociais? Esse é um desafio diário. E a segunda aplicação prática que extraímos hoje, trazida pelo comentário de Hernandes Dias Lopes, aborda a nossa tendência de usar questões filosóficas como rota de fuga. Aquela atitude de Pilatos ao perguntar que é a verdade e virar as costas. Exatamente. Pilatos tentou escapar de sua responsabilidade moral e da sua necessidade de rendição a Cristo, se escondendo atrás de um debate que parecia intelectual. Nós vemos muito isso hoje. O excesso de questionamentos acadêmicos ou debates filosóficos intermináveis sendo usados como escudos. Escudos para evitar o confronto pessoal e transformador com a verdade nítida do Evangelho. É muito mais fácil questionar teoricamente do que se submeter na prática. Uma observação cirúrgica. E qual seria a nossa terceira grande aplicação prática para quem nos acompanha nesta análise profunda? A terceira aplicação vem dos comentários de MacDonald e Matthew Henry e trata da revelação do estado natural do coração humano. Eles apontam que a escolha da multidão por Barrabás não foi um mero acidente isolado na história. Longe de ser um acidente. Essa escolha demonstra uma verdade espiritual extremamente profunda sobre nós. O coração humano, em seu estado natural, frequentemente prefere aquilo que representa a rebelião. Prefere o caos e a destruição representados por um bandido em absoluto detrimento do seu próprio Criador e Salvador benevolente. É uma constatação que nos chama ao arrependimento.
Mostra o quanto nós necessitamos da graça para ter os nossos olhos abertos para a verdadeira beleza do Rei Pacífico. Caminhando agora para o nosso fechamento, nós passamos por reflexões muito intensas hoje. Contemplamos a natureza totalmente espiritual e pacífica do reino de Cristo. Um reino que não se defende com violência. E também vimos a centralidade inegociável da verdade, que não é um mero conceito solto no ar, mas a própria pessoa bendita de Jesus. Sem esquecer da fragilidade terrível da justiça humana, que se dobra e cede tão facilmente às pressões e aos gritos da multidão. Foi um percurso de muita edificação. E nós esperamos que essas constatações fortaleçam a jornada espiritual de quem está conosco. Nós agradecemos sinceramente a companhia de todos que acompanharam esta análise profunda até aqui. Estudar as Escrituras com tamanha dedicação é sempre transformador para a nossa vida. É o nosso maior objetivo. E fica o nosso convite caloroso para o próximo estudo, para que a nossa busca pelo entendimento da vontade de Deus continue sempre crescendo. E para encerrar nossa exploração, eu gostaria de deixar um pensamento final bastante provocativo, baseado exclusivamente nas leituras que fizemos de Carson e Calvino sobre esse julgamento. Por favor, compartilhe conosco. Pôncio Pilatos se sentou no seu tribunal, acreditando firmemente que tinha em suas mãos o poder absoluto de libertar ou condenar a verdade. Mas a grande e eterna ironia é que, ao tentar lavar as mãos e ceder à pressão, ele acabou se tornando prisioneiro de sua própria covardia política. A pergunta que permanece ecoando a partir daquele pretório romano até os nossos dias não é se a verdade de fato existe, mas se nós estamos dispostos a nos submeter a ela, mesmo quando a multidão grita o contrário. Até a próxima.